Ok, você está novamente no Diário de uma Vida. Nesse momento, vamos estar na etapa onde a dona da história, ela relata a respeito das cobras. É você que já assistiu episódios anteriores e está acompanhando aqui, vai ter ciência em que a dona da história, ela sofreu grandes golpes de traição, punhaladas pelas costas, mas afinal de contas, como foi isso? Como tudo se iniciou? A dona da história não oculta nada. Ela simplesmente menciona os fatos ocorridos conforme realmente aconteceu. Foi um ato totalmente deliberado, sórdido, de uma cobra, premeditado, de uma pessoa perversa. Então, em uma ocasião específica, aonde um grupo de irmãs estavam se preparando ali dentro de um ensaio e a dona da história escutou Deus falar com ela. E nessa fala de Deus, a dona da história, ela escutou: "Abre o olho". E a dona da história não entendeu porque ela tinha que abrir o olho, mas de qualquer forma, ela estava ali e é obediente e tinha que cumprir, conforme aquelas palavras estava dizendo a ela. Então a dona da história olhou ao redor e o que ela estava presenciando é o pastor fariseu usando perguntas para tentar extrair coisas da dona da história a respeito da relação amorosa da dona da história, para que ele se pudesse se aprofundar mais a respeito do que estava esfriando a relação da dona da história com esse monstro. De fato, a dona da história não é de esconder nada e ela sempre deixa tudo às claras. Então, a dona da história respondia às perguntas desse pastor fariseu e a dona da história, ao responder às perguntas, ela observava ao redor com os olhos bem abertos. E o que ela viu era uma irmã mais à frente, ao lado desse pastor fariseu, dizendo: tem algo que tem que se esclarecer mais, que ir a fundo a mais. Ela deu a entender isso à dona da história, porque definitivamente um casamento não é para ser levado empurrando-se com a barriga. Então, esse pastor fariseu mencionou: vou procurar alguém para estar ensinando o casal a continuar tendo essa convivência, mas de uma forma mais sábia, de uma forma mais completa. Então a dona da história estava entendendo essas coisas. E quando a dona da história olhou à sua direita e com seus olhos abertos, ela identificou algo de diferente, de estranho, que foi a cobra. Uma daquelas irmãs era uma cobra, não era ovelha, uma pessoa perversa. E, de fato, a dona da história, ao observá-la, só percebeu as suas expressões faciais. E a dona da história, por ser aquela pessoa com feeling, aquela coisa assim perspicaz, sabe, que você pega as coisas no ar, coisas que parecem ser pequenas, mas que se encaixam em tudo no final. A dona da história, ela observou essa irmã, a face, as expressões faciais. E em poucos segundos, a dona da história falou: te peguei. A dona da história só ficou bem atenta. As irmãs perceberam que não ia chegar mais ninguém, resolveram todas se reunirem e fazerem um ensaio e se prepararem antes de chegar a essa igreja a qual as convidou. E a dona da história estava ali no meio. E a dona da história continuou observando essa pessoa, essa cobra, essa que se diz irmã, mas definitivamente não pode ser chamada de irmã. Então a dona da história, em alguns momentos, viu essa pessoa a qual regeu, a qual ensaiou as irmãs pararem o ensaio. E nessa pausa, nessas paradas do ensaio, essa pessoa ligou para irmã dela de sangue, a qual a dona da história também conhecia. O que essa cobra falou à irmã dela vem hoje. Hoje é um dia especial. E a dona da história escutou essa regente, que afinal de contas é a cobra. A dona da história percebeu que através da fala dela tinha algo ali, mas ela não conseguia ver o que ia vir adiante. Mas ficou bem atenta, com os olhos abertos. Por a dona da história estar bem reclusa
há várias coisas, ela queria mesmo ir embora para casa dela, mas não conseguia ir por conta dessas cobras. E a dona da história escutou isso e acabou-se o ensaio, e ao irem a essa igreja, a qual foram convidadas, no término desse culto, a cobra, a qual a dona da história mencionou no seu diário, que regeu as irmãs, parou a dona da história para que a dona da história não fosse embora e disse: "Eu tenho uma surpresa para você". E a surpresa era que a dona da história reencontrasse com essa segunda cobra e sendo apresentada a dona da história, essa cobra, a segunda cobra, a dona da história, ela cumprimentou e logo relembraram situações antigas, e as 2 cobras começaram, tanto a primeira como a segunda, começaram uma espécie de dança com as perguntas. Uma mencionava uma pergunta, depois a outra mencionava outra pergunta e a dona da história ia respondendo. E aí, nessas respostas da dona da história, ela simplesmente estava entregando, como se diz por aí, o ouro. A dona da história recebia perguntas como tal: "Então, você fez uma viagem?". Eu estava olhando as suas redes sociais, e nessas suas redes sociais, eu observei a viagem que você fez a tal lugar, e você viajou para o Nordeste? Aí a dona da história só ia respondendo: "Ai, quanto que você gastou lá?". Aí a dona da história ia respondendo. Então, conforme as perguntas iam sendo geradas, a dona da história ia respondendo, só que a dona da história, ela estava se sentindo tão encurralada, e quanto mais ela se sentia encurralada, mais ela olhava ao seu redor e queria ir para casa. Então, no pensamento da dona da história "Eu quero ir para casa". Então, uma das coisas que essas 2 cobras falou é: "Ah, você casou, né?". E aí a dona da história, ela confirmou, que se casou. A segunda cobra, pelo que a dona da história entendeu, não tinha acreditado com quem a dona da história tinha casado, porque a primeira cobra falou assim: "Eu mostrei a foto dele para minha irmã, mas ela não acredita que é ele". Aí a cobra começou a descrever o monstro. E ao descrevê-lo, a dona da história confirmou que era assim. Então a segunda cobra disse assim: "Nossa, é sério? Eu pensei que você ia casar com um homem de olhos azuis, loiro e rico". Então a dona da história disse: "Não, mas é este". E a dona da história, respondendo mais perguntas da primeira cobra, escutou da segunda cobra dizendo: "Esse não faz o meu tipo. Nunca namorei sequer com um homem dessa cor". Quanto mais vinha perguntas, mais a dona da história respondia e mais a dona da história se complicava. Porque em uma pergunta perspicaz de uma dessas cobras, a dona da história escutou: "Ah, quanto é que vocês ganham? Porque vocês, para fazerem essa viagem, devem ganhar muito dinheiro. Qual é a profissão de vocês?". Então a dona da história mencionou a profissão, mencionou que não ganhavam muito coisa nenhuma, só que mencionou que esse monstro ganhou um processo trabalhista, e era com esse dinheiro que fizeram essa viagem. Então logo se cresceu o olho das 2 cobras, mesmo a dona da história pensando que era um valor bem mais abaixo, mas ela disse o valor que uma vez esse monstro mostrou para ela que ele tinha em conta. E mesmo assim as 2 cobras já cresceram o olho e falaram assim: "Nossa, será que ele não tá assim com você nesse casamento desse jeito porque tem outra?". E a dona da história disse: "Não, imagina". Então, conforme as perguntas vinham, a segunda cobra falou assim: "Vou ficar de olho nele para você. Aonde é o lugar que ele gosta de ir?". Aí a dona da história lembrou assim: "Ah, fora o trabalho, fora a igreja, ele de vez em quando vai pra academia". Aí ela perguntou assim: "Qual é a academia que ele vai?". Aí a dona da história falou: "É aqui próximo, daqui próximo é esse o local". E aí então a dona da história ficou até então pensando assim: tá falando de brincadeira, estão jogando conversa fora. Só que teve um momento em que a dona da história estava muito exausta, muito cansada mesmo, com seu físico bem abatido. Ela olhou para sua direita e viu o púlpito, o altar, olhou à sua esquerda e viu a porta de saída, e tudo que ela mais queria era ir para a porta de saída e terminar com tudo aquilo.
as 2 cobras perceberam quanto que a dona da história já estava cansada de responder perguntas e foram se despedir dela. Só que nessa que iam abraçar a dona da história, a primeira cobra pegou um punhado de cabelo da dona da história nas mãos e a puxou, simplesmente puxou, de modo que a cabeça da dona da história foi toda para trás e a dona da história não entendeu o que tinha acontecido naquele momento. A dona da história entendeu que aquilo não se tratava de uma agressão, porque logo após a primeira cobra mencionou a ela: "Ah, eu só queria pegar um fio de cabelo seu para guardar, para mostrar para você o quanto que você é importante". Então, essa cobra um ainda disse assim: "Você me dá esse cabelo?" Diz que sim. Então, a dona da história entendia que por ela estar dentro da igreja e por aquelas pessoas serem irmãs de igreja, ela entendeu, é isso mesmo, talvez ela queira o cabelo da dona da história para guardá-lo. É isso que a dona da história diz em seu diário, mas eu acredito que se trate, dona da história, de outra coisa e você levou pro lado errado. Então, a dona da história, ela disse sim, pode pegar. E nisso, essa cobra um pegou o cabelo e guardou. Mas uma irmã estava observando toda aquela cena e observando tudo que estava acontecendo ali. E passou por detrás da dona da história e disse: "Tá tudo bem?" Então a dona da história olhou e falou: "Tá tudo bem." Então a dona da história se despediu e foi embora. E aconteceram situações que a dona da história foi guardando em sua memória, mas não sabia o que que era. E quando passado um tempo, a dona da história se viu em um relacionamento oprimido, e houve discussões e brigas diárias. Não era coisa mais assim de 3 meses, 4 meses. Era uma briga atrás da outra com o cônjuge dela. Em um dos momentos, a dona da história recebeu uma correntinha cheia de nós, na porta de uma igreja, dessa igreja mesmo. Então, quando a dona da história recebeu essa correntinha, ela escutou dessa irmã que estava a entregá-la: "Olha, a pessoa que pediu para mim te dar, pediu para mim não contar quem é, mas ela disse que você sabe o que que é." Então a dona da história só pegou, mas a dona da história não sabe. Nunca soube para que era aquilo, mas guardou entre as coisas dela. O que a dona da história entende é que a vida dela começou a dar nós depois daquela correntinha. Tem cada situações que a dona da história foi vivendo em que ela faz ligações com coisas que ela recebia como presente, recebia como algo de boa fé, mas na verdade estava era sugando as energias dela, estava deixando ela dentro de uma tempestade que parecia nunca ter fim. Mas existe sempre uma saída para tudo. E a dona da história encontrou a sua saída. Mas antes dela encontrar essa saída, ela teve que viver todas essas coisas que eu vou te contar agora. Essa segunda cobra que apareceu na vida da dona da história, a qual a dona da história reencontrou com ela nesse culto, no final desse culto, a qual a primeira cobra disse: "É a surpresa que tinha para você." A dona da história, ela se deparou com essa cena, aonde essas duas pediam carona para ela, no final dos cultos, na igreja que elas congregavam, junto com a dona da história e o seu cônjuge, o monstro. E a dona da história, no final dos cultos, a chamava para entrar no carro e, ao entrar no carro, as duas se sentavam no banco de trás do carona e em uma das vezes essa cobra, digo a segunda, ela só mencionava coisas a respeito de bens materiais e só perguntava para a dona da história. Afinal de contas, por conhecê-la, por conhecer há muitos anos, as cobras, elas entendiam, a dona da história não mente. Qualquer coisa que você perguntar a ela vai responder com verdade, porque ela aprendeu que não pode mentir. Então a dona da história escutava assim: "Irmã, como você faz para ter tanta coisa?" Então a dona da história respondia: "Trabalhando, é o óbvio." Então, uma das perguntas que essa cobra 2 falava para a dona da história era: "Dona da história, você tem uma TV grande? Você tem isso? Você tem aquilo?
nossa, sua casa deve ser assim. Não, a dona da história respondia, não, eu tenho sim, é verdade, comprei. Mas a dona da história não vivia uma vida de luxo. A dona da história não vivia uma vida de rica. A dona da história vivia uma vida como todas as outras, como qualquer outra. Uma vida simples, pacata, onde ela se vê trabalhando nessa vida de CLT e simplesmente a dona da história, como uma pessoa econômica que é, ela não desperdiça dinheiro com qualquer coisa. Ela junta o dinheiro dela, guarda para uma ocasião específica. Até que a dona da história escutou isso. Irmã, eu gosto muito da irmã, assim, no geral, tá? Mas eu queria ter a vida da irmã, assim, no geral. Até tá sentada nesse banco, até ter um homem desse. Então, com essas falas, a dona da história interpretou como uma admiração, mas realmente essa cobra 2, ela foi se achegando, até conseguir dar o bote. A dona da história se vê assim, dentro do carro, com 2 cobras atrás, sem perceber que as cobras estavam ali, mas elas estavam. Certa feita, essa dona da história estava num culto e apareceu uma irmã abençoada que é usada por Deus, um canal de Deus aqui na terra. E ela foi até a dona da história e falou assim, olha, eu vejo o seu carro preto, vejo você no banco e eu vejo sair do banco de trás, dentro do banco, uma cobra. E ela vem se achegando até você devagarzinho. E ela tem um esconderijo lá nesse carro preto, nesse banco de trás. Ela fica lá escondida. E aí ela vai saindo, e aí ela quer te dar o bote. Essa irmã talvez não se lembre disso, mas a dona da história lembra. Lembra de cada palavrinha, porque a dona da história memorizou isso. A dona da história gosta de memorizar as coisas. Então, ao memorizar, a dona da história ligou tudo. E ao ligar tudo, a dona da história entendeu que ela foi traída por essas 2 cobras, que foi se achegando até a ela. Se tratava de amizade de redes sociais, amizade de igreja, amizade de convívio. Convívio não, porque a dona da história não tem tempo, ela só trabalha. E o convívio mesmo dela só era com esse cônjuge, com esse monstro. Então a vida da dona da história só era para ele, por ele, para ele, era tudo. Então, de modo que quando a dona da história descobriu essa traição, a dona da história correu atrás, a saber por que fizeram coisa tal. E elas colocaram ali, nessa mensagem dessa rede social a respeito do que estava sendo falado. E lógico, obviamente, no começo negava-se, mas depois a máscara caiu e aí relataram a verdade. E a verdade ela não é crua. A dona da história, ela realmente foi traída. Mas pasme, não foi a dona da história que pediu a separação, foi um monstro. Este fez uma ligação para uma parenta da dona da história dizendo que queria se separar e através dessa parenta foi passado o recado e a dona da história se viu assim, num ninho, numa teia, sendo manipulada, como se ela fosse um inseto, com uma situação aonde a dona da história se via e se deparou perdendo tudo que ela havia construído. Mas mesmo assim, pela dona da história ser religiosa da igreja, ela acreditava que tudo ia se resolver com o tempo. Mas a verdade é que Deus colocou outros propósitos e mostrou para a dona da história que nada fica encoberto, nada se esconde. Uma hora a verdade aparece. E apareceu para a dona da história que essas 2 irmãs que se faziam e se passavam por irmãs na fé, irmãs da igreja, não são irmãs coisíssima nenhuma. São 2 cobras. Essas 2 que tomavam santa ceia ao lado dela estavam planejando pegar os bens da dona da história ao criar um elo, uma relação com esse monstro, com esse cônjuge, a fim de ficar com tudo mesmo que é da dona da história. Mas a dona da história confia muito no Deus que ela serve. E apesar de se passar um certo período longo, onde a dona da história já estava sem nada e conformada já com a separação, mas acreditando que uma hora esse monstro pudesse se arrepender, mas ele nunca apareceu para se arrepender. Muito pelo contrário, ele apareceu foi dando notícias que tem uma nova companheira e pediu para esse pastor fariseu
os abençoar. Só que na cabeça da dona da história, os dois ainda estavam casados, porque ela nunca foi chamada por um advogado, nunca foi chamada por um juiz e nunca foi chamada pelo cartório. Então a dona da história, na cabeça dela, o monstro estava só indo para a igreja e trabalhando, enquanto ela estava só indo trabalhar, indo para casa. Então, a dona da história pensava consigo, uma hora tudo vai voltar para o seu lugar, tudo se encaixa uma hora. Só que nesse relacionamento não tinha nada para se encaixar. A dona da história, ao ouvir isso de um vizinho, ele me apresentou ela como uma nova namorada. E depois a dona da história correu atrás e soube, foram abençoados na frente do altar como um novo casal. Então a dona da história se viu se desabar ali. Foram sim abençoados na frente do altar pelo pastor fariseu. Eles foram apresentados perante a igreja e a igreja toda levantou as mãos. Opa! Menos uma conhecedora da palavra de Deus. Então a dona da história não estava entendendo como pode, se ainda estou casada com este. Então se ele apresentou para os vizinhos, para a igreja, então quer dizer que já estão separados. Então quer dizer que já estão separados. O divórcio saiu, só que a dona da história não foi comunicada. Então a dona da história não era comunicada a respeito de coisa alguma em relação ao divórcio, ao processo de divórcio dela, de modo que ela ficava quietinha, só aguardando este monstro voltar. Mas o que voltou para ela foi isso, foi uma bomba que caiu no colo dela. Então a dona da história, ela simplesmente teve que se reestruturar, teve que olhar ao seu redor e ver que tem como tirar coisas boas de momentos ruins. Então, é aquela velha história, pegar um limão e fazer dele uma limonada. Então a dona da história, ela se levantou e foi enfrentar tudo e todos que se colocavam na frente dela dizendo: não faz nada, porque você já perdeu tudo, acabou, você não tem mais dinheiro, você não tem mais o seu apartamento, você não tem mais o seu cachorro, você não tem mais o seu lar, você não tem mais nada. Só que a dona da história não se conformou não, porque ela disse consigo mesma e ao advogado dela que ela ajudou a quitar aquele apartamento. Por ela ajudar a quitar o apartamento, ela tem direito à posse daquele apartamento. Então a dona da história se viu com todos os móveis que ela comprou, todos os móveis daquele apartamento que ela comprou, estava lá, à mercê de uma cobra e de um monstro. Definitivamente a dona da história, quando saiu do apartamento dela, ela deixou tudo para trás, achando que um dia ia voltar e tudo ia estar no seu lugar. Mas a dona da história não foi sábia, não foi esperta. Ela simplesmente guardou em seu coração: basta ter fé, mas a fé sem as obras é morta. A dona da história não estava agindo, ela só estava tendo fé. Então a dona da história, ao aguardar um momento desse, onde o monstro ia se arrepender, ia se ajoelhar diante dela e falar perdão, na verdade, ele estava fazendo também coisas piores, que era traindo, que era escondendo, que era omitindo. E não só a dona da história, mas muita gente. Então a dona da história, ao entender que essas duas cobras, elas não tinham valia diante dos olhos de Deus, diante da igreja, e não tinham para onde se esconder, a dona da história se levantou para dizer para essas duas cobras: vocês usufruíram durante um tempo de tudo aquilo que é meu, mas chega uma hora que tudo tem que se acabar para pessoas assim, perversas. Porque pessoas perversas são assim, elas destroem aquilo que pega. E a dona da história, ela disse para essas duas cobras: não vão pegar nada do que é meu, não vão destruir nada do que é meu. O que é meu porque Deus me deu, porque conquistei. Então ninguém toma, ninguém pega e ninguém rouba. Então a dona da história se levantou e expôs. E tem pessoas que sabem dessa história. Então não tem como eles abafarem ou dizerem ou mentirem diante dos olhos de Deus, diante de Jesus, diante do Espírito Santo, que não correu assim. Não tem como eles dizerem: não, a dona da história nunca conheceu elas. Não, o cônjuge é a primeira vez que a viu. Se apaixonaram assim, à vista, à primeira vista. Não, todo mundo tinha ciência. Não tem como negar. A dona da história, ela realmente foi traída e realmente foi roubada. E agora ela se engaja em um processo
judicial, esperando o fim dele, para retomar tudo que é dela por direito de volta. Não basta ter fé, você tem que se levantar, arregaçar as mangas e ir atrás daquilo que é seu. Não importa a situação que você esteja passando, que você esteja vivendo, o importante é você seguir em frente. Então, em tudo isso, a dona da história, ela se viu sendo apunhalada pelas costas. Foi essa sensação de que ela estava sangrando. Então, ela só tinha 2 caminhos. Ou ela se abatia e entrava numa depressão profunda, ou ela reagia e se levantasse. Então, a dona da história escolheu se levantar como uma fênix e ir em direção a um advogado e não parar mais essa luta até ela terminar. Então, em tudo isso, você pode acreditar que a dor, ela realmente vem para te destabilizar, sabe? Te deixar assim parado, mas tem alguém que pode anestesiar essa dor que você está sentindo, que é Jesus. É esse o nome. Não existe outra palavra, não existe outro remédio. O que a dona da história fez foi só continuar. Ela continuou indo para a igreja, não a mesma, mas continuou na igreja, continuou vivendo a vida dela com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. A dona da história, ela não é imune à dor, ao sofrimento, às coisas ruins que se apresentam nesse mundo para todos. A dona da história entende que a vida ela é assim, de altos e baixos. Então, quando você for traído, quando você for roubado, quando alguém esconder algo de você durante meses, anos, bem ali embaixo do seu nariz, pensa assim: amanhã é um novo dia, amanhã é um outro dia. E viva o dia que você tiver que viver. Lembrando que se Jesus está ali, você já tem tudo.